Nosso convidado aqui e sempre contribuindo aqui com a TV Sul, Dr. Wilchenbeck. Bom dia, doutor. Bom dia, Beto. Bom dia, Halle. Bom dia aos ouvintes e telespectadores. Né? Uma honra estar aqui, cercado aqui de vários quadros, vários cenários. Né? À minha frente eu vejo o nosso colega Flávio Pereira, aí, Verdade. médico e pesquisador. Aí. E também tem a nossa coach, né, que vem nas quintas à noite. Quinta-feira, Giane e a Lenise. Sempre que posso assisto. E o Volney de Bem também. O Volney de Bem, um grande abraço. Por mês aqui nas segundas-feiras também. Excelente profissional. E a TV Sul Garopaba lá com o Alex Garcia diariamente às 8 da noite. Com transportes, esportes, né? Com esporte. Esporte né? Notícia Geral lá, fecha a conta e passa a régua. Nome forte, né? Nossa. Fecha a conta e passa a régua. Dr. Wilchenbeck, uma alegria recebê-lo aqui. A família, me sinto em casa aqui, ó. O Halle está dando um toque ali. Opa, vamos lá. Então nós só vamos continuar ali, já vamos com o doutor. Gostei do São Gilberto. Né? São Gilberto. Tem São Gilberto. Dia de Tiradentes. 20. No sábado ainda, né? De Tiradentes, doutor Wilson. Sim, o patrono da odontologia brasileira. É isso aí. Ó, justamente. Dia do Policial Civil Militar. Dia do Têxtil, que tem a ver com tecido, claro. Da latinidade. O que é isso, da latinidade? União dos povos latinos e sua cultura. Opa! União dos povos latinos e sua cultura. O conjunto. Uhum. Dia do metalúrgico. Dia do metalúrgico. Parabéns aí a todos os metalúrgicos também. Também a morte do Tancredo Neves. E hoje se reflete, dia 21, foi refletido a morte, então, de Tancredo Neves. Foi dia também de... Tem café que chama. Não, mas pode deixar, não. Aí é para segurar mesmo. Santo Anselmo. Se tu tirar o café, vai cair tudo. Não pode tirar o café daí, Não tira tira o café. ali. Não vai dar. Dia de Santo Anselmo. Dia de Santo Anselmo. Dia de Santo Apolônio. Dia de Santo Apolônio. Isso, Wilson, faz a manobra aí. Agora sim, ó, agora ficou bom. Dia de São Conrado de Parzan. Dia de São Conrado de Parzan, isso mesmo. Dia domingo, ontem. Domingo, Dia do Descobrimento do Brasil. dia do descobrimento do Brasil. Vamos puxar essa cadeira mais pra cá um pouquinho. Dia do Planeta Terra. Dia do Planeta Terra. Planeta Terra. Vamos tirar essa cadeira daqui. Isso. Agora sim. Comunidade. Luso Brasileira. Luso Brasileira. Luso brasileira. Agora aparecemos aqui também no Ontem também foi dia da aviação da caça. dia da aviação da caça. Aviação de caça. De caça E dia do agente de viagem. e dia do agente de viagem. Dia de ontem e dia de hoje. E também foi nascimento do filósofo Immanuel Kant. Alemão. Immanuel Kant. Alemão? Alemão. Isso. Também foi o dia do São Soteiro. São Soteiro. Não São Solteiro. Não é solteiro, é Sotero? Sotero, eu acho. Ah, Não é solteiro, é Sotero. ele falou solteiro, eu falei, olha, que santo é esse? E São Caio. Dia de São Solteiro, não. Dia de São Sotero. E São Caio. São Caio. São Caio. E hoje, Dia Mundial do Livro. Hoje, Dia Mundial do Livro. Parabéns, palmas para os livros e para os seus escritores. Dia Nacional do Choro. Dia Nacional do Choro. Ó, tem que pechinchar então. É. Dia da Educação de Surdos. Dia da Educação dos Surdos. E Dia Mundial do Escoteiro. E Dia Mundial do Escoteiro. Dia de São Jorge. E Dia de São Jorge. Ó, Dia de São Jorge. São Jorge da espada, né? O dragão. Da lua, dragão. cavalo branco. Dia de São Adalberto. Santo Adalberto. Isso. Morte do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Morte do escritor. Espanhol Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Também morte do outro famoso William Shakespeare. E William Shakespeare. De Romeu e Julieta. Aquele é o criador de Romeu e Julieta, né? Bacana, fechou aí? Fechou aí, então tá. Dr. Wilson, começando segunda-feira, sempre é bom começar animado, né? Com certeza. Estamos em família. Eu falava aqui do Flávio, da coach, do Volney. E eu estava aqui no centro da cidade de Morro da Fumaça, para quem está em outra região, né? Sul, Santa Catarina. E a gente, poxa, onde é que eu vou hoje? Visitar quem? Não, vou lá no Beto, né? Que é uma família madeira muito simpática, né? E recebe muito bem a todos que aqui vêm. E o TVR Sul cada vez com mais sucesso, né? Em casa, ou às vezes também no tablet, como agora estamos ali sendo gravados ali, que vai para o nosso programa no sábado, né? Lá na Rádio Estação, o reprise dessa entrevista. É uma honra, né, poder contribuir com
com a cultura, um pouco que a gente tem, enfim, mas sempre dialogando, buscando novas alternativas. E falamos aqui de tantas datas, né? Lembramos aqui que sábado foi feriado nacional de um inconfidente, de um brasileiro que sonhou com um país livre, né? Lá há muito tempo atrás, e na época ele foi condenado como traidor, enforcado, esquartejado, e depois com a República foi elevado à questão de mártir, né? A sua data foi feriado nacional, e na odontologia é o patrono da odontologia, então ele, como alferes e Tiradentes, né, não é à toa que ele tinha esse nome, ele então veio a ser patrono da nossa profissão. E por que eu cito Tiradentes? Porque é um país que precisa, temos na política ou em várias áreas, a carência de líderes, né? E às vezes alguns líderes são apedrejados, e a história vai provar, talvez, como Tiradentes, ele e o seu grupo ficaram 3 anos na prisão. Ele foi o único condenado à morte, os outros foram condenados ao exílio, e ele, como líder, foi à morte. Seu nome foi dado como infame, ou seja, se alguém dissesse que era parente de Tiradentes, a pessoa acho que tinha que se esconder, porque não era bem visto. E hoje a história mostra o contrário, né? Que é de fato um brasileiro, um patriota. E aconteceu isso no mundo todo, diversos exemplos, porque essa morte do Tiradentes, da forma que foi feita, esquartejado, da forma como foi feito, esquartejado. O Tiradentes, por que esquartejaram? Por que não só mataram? Não, porque eles queriam dar o exemplo, queriam amedrontar, queriam botar ele aos pedaços, apendurado em praça pública, para dizer, olha, esse era nada, esse cara era um nada. No entanto, o Tiradentes não era apenas uma pessoa, era uma ideia, era uma memória. Não, e hoje é celebrado, e a pena que muitas vezes num feriado nacional a gente não lembre da história, né? Eu fiz questão de pesquisar, e lá no nosso programa, na emissora Coirmã, Rádio Estação FM, fizemos uma dedicatória de uns 5 minutos, ou 10, de 5 a 10 minutos, sobre a história dele, com vídeos e com várias historiadores tecendo a memória dele, né? Porque em honra àquele que lutou por um país, né? Em um país livre, já naquela época, nos anos 1700. E, enfim, só uma leve lembrança daquele que foi e faz parte da nossa história. E nós temos que tomar cuidado para que a história não se repita. A história não se repita. Hoje, nós podemos estar com a mente enfumaçada por diversas informações distorcidas. Mas nós temos que defender, sempre que houver um patriota, alguém que defende a nacionalidade, defende o Brasil, na sua essência, nós temos que voltar os nossos olhos para isso e defender essa pessoa. Podemos ter até divergência, mas temos que defender pessoas e ideias que defendem o nacionalismo brasileiro. Os americanos defendem, não existe país mais nacionalista igual os americanos, e faz um sucesso danado. Lá nada sai de lá, só entra. Os americanos privatizam também? Privatizam, mas onde é que é a privatização? É dentre os próprios empresários brasileiros. O dinheiro fica lá dentro, circula lá. Aqui no Brasil não, parece que é bonito vender as nossas riquezas e transformá-la em patrimônio de outros países. Não, aí nós não somos mais Brasil, não somos brasileiros. Quem não defende isso não é brasileiro. Então temos que defender ideias. Vamos tomar cuidado para que a história de Tiradentes não se repita novamente. Pode acontecer, vamos ficar de olho. Pegando o gancho, assim, ó, a gente acompanha tanto o jornal televisivo, a televisão, o jornal escrito, sites, enfim. A verdade pertence a Deus, né, para quem crê numa divindade, mas o fato é que nós, enquanto cidadãos, somos pouco participativos. Se você faz uma reunião de uma associação de moradores, se você de um sindicato, de um conselho de segurança, não consegue, né? Brasil afora tem os consegues, algumas cidades não tem, Morro da Fumaça não tem, se consegue ainda, já teve no passado. Conselho de educação, conselho de saúde, né? Então, assim, são organismos de pessoas voluntárias, né? E que tem o seu mandato, mas muitas vezes se repete os mesmos nomes por falta de pessoas dispostas a participarem desses conselhos, ou dessas associações, ou desses sindicatos. Onde é que eu quero chegar?
É muito fácil nós culparmos os políticos que talvez estejam em Brasília, ou nas capitais de cada estado, né, ou nas cidades em cada município. Mas o que nós, enquanto cidadãos, temos feito? Nós fazemos parte só do problema, da crítica, ou também da solução? Eu penso que nós, brasileiros, poderíamos ser mais patriotas, como você falou. Na América, já estivemos lá, é difícil a casa que não tem uma bandeira americana. É difícil o dia que você não passa em frente a uma escola, ou em frente a alguma repartição pública, ou que você não ouve, né, o hino americano. Então, o patriotismo é muito evidente, né? Então, nós, enquanto brasileiros, poderíamos ser mais patriotas e mais participativos. O que eu percebo, e não é de hoje, é de algum tempo, devido talvez ao descrédito da classe política, ou ao descrédito da questão dos rumos do país, né, que nós estamos, às vezes, desistindo. E nós não podemos desistir. A mudança começa na nossa rua, começa no nosso bairro, começa, às vezes, numa entrevista, num jornal. Mas é pouco, Schambeck, é pouco. Cada um, só isolado é pouco, mas se cada um fizer algo diferente, somando o todo, né, já vai dar uma grande mudança, no meu ponto de vista. Para quem quer fazer, quem quer seguir a carreira política, ou quem quer fazer um pouquinho mais de política, é participar dos movimentos comunitários, né, Wilson? Ninguém nasce político, né? A pessoa se constrói político. Ou seja, os políticos de renome, seja estadual ou nacional, a maioria deles tem formação no movimento estudantil. Você pode pegar a biografia de um político que você talvez que esteja nos vendo e ouvindo aí em casa, que você talvez tenha uma certa admiração. A maioria deles começou aonde? Na faculdade, né? Na escola, no grêmio estudantil, que a gente chamava, né? Como cada ano as escolas fazem aquelas gincanas, né? A gente chamava de grêmio estudantil. Então, seja no ensino médio, no grêmio estudantil, seja na faculdade, no centro acadêmico. Enfim, isso gera o quê? Gera um sentimento de uma pessoa que pensa no coletivo, né? Porque eu penso que nós deveríamos construir menos muros e mais pontes. Cada família talvez esteja se isolando, e talvez pela segurança ou pela falta dela seja necessário muros maiores, né? Mas pouco adianta você fazer um muro enorme se o seu vizinho ao lado está descoberto. No momento que você abrir o portão, você está correndo o mesmo risco daquele que talvez não tenha nem muro. Então, quando que vai mudar? Quando a sociedade, e nós somos sociedade, eu sou sociedade, o Beto é sociedade, você que nos vê e nos ouve é sociedade, o político é sociedade, o empresário é sociedade, o trabalhador é sociedade, o operário é sociedade. Fazer parte do quê? Do que for, das poucas portas que se abrirem, talvez, no seu bairro ou na sua cidade. Se alguém lhe convidar um dia para uma reunião de bairro, reunião de associação, enfim, participe. Por menos que você acha que não vai fazer mudança, só a sua presença lá, você vai estar sabendo das demandas da sua localidade, você vai poder opinar sobre as transformações que você queira, ainda que demorem ou que nunca venham, talvez. Mas você participou, você não se acovardou, né? Faz parte e se torna um sujeito da história, né? Com certeza. Porque estava lá. Já estamos quase no final? Estamos chegando ao fim. Mas vamos ficar mais um pouquinho. Tem alguém aqui? Não chegou ninguém ainda. Dr. Wilson, hoje, claro, você está na área da saúde, tem conhecimento também pleno sobre esse assunto. Vacinação. Vacinação. Claro. Começa hoje todo o Brasil, né? E a H1N1, a influenza, enfim, como é chamada, a gripe. Os grupos são pessoas com doenças crônicas, são pessoas da terceira idade, pessoas idosas, né, de maneira geral. Professores também têm prioridade nesse instante, porque eles lidam com crianças das mais variadas idades. Mas o importante é que as pessoas se vacinem na medida em que a transmissão seja bloqueada, né? Talvez, numa população que ninguém se vacina, ela se transmite de maneira mais fácil, e com certeza se transmite, e talvez as pessoas com a imunidade mais baixa sofram as consequências, né? Eu ouvi você falar ali que a gripe ela pode transformar numa sinusite, pode transformar numa pneumonia, pessoas com problemas pulmonares, enfim, e levar a óbito, né? Então, claro, e por que a vacinação, as campanhas? Devido à questão da sazonalidade, né? Agora estamos no outono, mas daqui a pouco está para vir o inverno. Inclusive lá na faculdade, onde nós participamos em algumas oportunidades, a discussão é que nos próximos anos a vacina seja dada um pouco antes. Seja dada não só no mês agora de abril,
Mas já no final de março, quem sabe começar com umas 2 semanas de antecedência, porque até que a vacina surta efeito no corpo da pessoa, leva alguns dias. Então, não é instantâneo, né? Então, a discussão é essa. Antecipar um pouco a vacina para que ela se torne mais eficiente, porque o Brasil tem vários Brasis, né? Talvez para o Nordeste, para o Norte, que agora inicia a campanha, o verão lá, o outono, enfim, seja menos intenso, então ainda seja um clima quente. Mas para a região sul do Brasil, que já é um clima um pouco mais frio, né? Talvez ela possa ser antecipada. Frio e úmido, né? Frio e úmido. Então, quer dizer, o Brasil tem vários Brasis, né? O Brasil mais quente, mais seco, e o Brasil mais frio, mais úmido. Então, dessa feita, a discussão é que no sul do Brasil, pelo menos, se inicie mais cedo. Dr. Wilson, às vezes as pessoas, já conversei com algumas pessoas que não fazem dizendo que não resolvem o problema, ou pessoas que têm medo. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Olha assim, a vacina, seja essa ou qualquer outra que seja a pessoa sofra o efeito dela, geralmente é feita com o vírus atenuado, né? Então, é um vírus ali que está vivo, né? Mas, enfim, de maneira mais atenuada. Há casos, né, de pessoas que tinham alergia, né, à questão da vacina, e ela talvez tenha tenha causado algum efeito adverso. Então é sempre bom, quando você vai se vacinar, você anunciar à enfermeira, ou ao médico, à pessoa que vai lhe atender, se você é alérgico a algum medicamento, alérgico a algum produto, enfim, para que a pessoa que de posse dessa informação decida ou não vaciná-lo, né? De maneira geral, a maioria dos casos não há qualquer reação adversa. Mas, como na biologia, o meu organismo não é igual ao seu, que não é igual, de maneira geral somos iguais, mas você talvez tenha uma diabetes, ou talvez tenha uma hipertensão, o Harley talvez não tenha nenhuma patologia, mas talvez tenha alergia a algum medicamento. Então, é sempre bom, né, você, antes da vacina, anunciar se você teve no passado algum efeito adverso ou se tem alergia a algum produto. Tem alguém aí? Zelândia, um grande abraço, muito obrigado, Zé. Nélio Thomas Alves, um grande abraço, muito obrigado. Vardeli Pedro Fogaça, um grande abraço, muito obrigado. Mara Frasson, que bom tê-la conosco. Chaveiro Pereira, um grande abraço. Ana Napoleão Vieira, que bom tê-la conosco também. Zulamar Rita, um bom dia, Zulamar. Dr. Wilson, hoje, segunda-feira, uma segunda-feira boa, né? Uma segunda-feira com sol, a semana promete ser brilhante. E quais os dias aí, também para brilhantar um pouco aí das pessoas que acompanham você aí nas redes sociais, o dia do programa na emissora na Estação Cocal? Então, na Estação Cocal, aqui um bairro que pertence a Morro da Fumaça, a Rádio Estação FM, é todo sábado às 10 ao meio-dia. Entrevistamos agora nesse sábado o Ricardo Bittencourt, Vitamina, presidente da Sanofu, e sua diretoria, 2 diretores pelo menos, o Everton Meneghel e o Diego Salvan, virtuoso. E sábado passado foi o padre Daniel Pagani, lá da paróquia de Uruçanga. E sábado que vem será o proprietário da Vinícola Amazon, né, que vai ter uma festa italiana agora em maio, dia 6 de maio, ali na vinícola. Quem vai para Uruçanga, quem conhece bem a Vinícola Amazon, é bem conhecida, então nós vamos entrevistá-lo. Mas a questão da rádio comunitária, a questão da TV comunitária. A TV RSU, ela é comunitária, porque você traz aqui pessoas da comunidade, pessoas simples, pessoas sem... a gente não combinou nada, né? Eu vim aqui trazer o exemplar dessa semana do jornal e fui convidado e de pronto aceitei. O que eu quero chegar ao ponto, citamos aqui vários nomes, Tiradentes inclusive, é da questão da liderança. Existe muita hipocrisia. Você talvez numa empresa, seja pública ou privada, tenha ali uma comissão de um plano de carreira, talvez tenha um sindicato e talvez tenha outras comissões, cujos representantes são indicados pelos profissionais, pelos servidores, pelos funcionários da empresa, para representá-las. E eu penso que a mudança começa não só no bairro, na rua, mas nas empresas também. Nós, enquanto funcionários de uma empresa, nós, digo a população, seja pública ou privada, nós temos também ter um certo espírito de corpo, um espírito de coletivo, né? Não está bom quando está bom para mim só. Nós temos que lutar pelo outro. Mesmo um ateu, aqui não é religião,
em que pese isso seja um sentimento, a solidariedade é pregada por várias religiões. Eu penso que nós estamos nos afastando da solidariedade. Estamos nos afastando do espírito coletivo. E estamos nos aproximando da hipocrisia. Na medida em que nós, talvez, não queiramos ser o representante da comissão A, B ou C, não queiramos ser os diretores do sindicato A, B ou C, não queremos participar do conselho, seja de saúde, segurança, ou alimentar, ou de educação, que no Brasil afora os municípios possuem, a nível estadual também. Mas nós criticamos aquelas pessoas que se dispõem de forma voluntária a participarem, né? Então, assim, é muito fácil você jogar pedra em quem está na vitrine. Mas quem sabe nós, você que está nos vendo, ou aqui no nosso live, aqui no nosso Face, aqui, que vai para a Rádio Estação, também queira participar de um conselho, aí em Garopaba, aí em Tubarão, aí em Morro da Fumaça, aí em Criciúma, participe do seu sindicato, do seu bairro, da sua associação de moradores, participe de um jornal, participe de uma comunidade de base eclesiástica, de uma igreja, enfim, ajude, né? Porque criticar por criticar é muito fácil. E é melhor errar tentando fazer do que se acovardar e pouco ou nada fazer, né? Então, Schomberg, foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Venha sempre. É uma honra, agradeço a oportunidade, né? E grande abraço a todos que estão nesse instante nos vendo e ouvindo e vão nos ver e ouvir daqui em diante quando postarmos, né, essa entrevista nas plataformas que nós pertencemos. Até te convido novamente para segunda-feira estar aqui novamente. Vai ser uma honra. Um grande abraço. Um grande abraço. Gente, muito obrigado pela sintonia. José Fernando Madeira, pelo menos uma vez, hein, José Fernando Madeira? Tu era o único da família que estava... Segunda vez? Segunda vez. Estava desgarrado, agora sim, vem dar audiência, né? Pelo menos a família tem que dar audiência aqui. Gente, muito obrigado. Voltamos amanhã a partir das 8h30 da manhã. Mas você pode nos acompanhar lá no nosso canal, no tvsu.com.br. Continuamos lá o tempo todo com diversas entrevistas. Inclusive essa entrevista será repetida lá, tá certo? Grande abraço, muito obrigado. Até amanhã.